avaliação contábil, né? Fazer pelo menos um panorama aqui, base, de como é que a gente avalia, né, uma empresa contabilmente. Muitas vezes é uma das primeiras vezes que a grande maioria acaba tendo contato assim com esses termos, e eles são essenciais, né, para a gente entender o panorama financeiro e contábil de qualquer organização. Tá? Então, eu vou começar aqui. Vocês, por favor, me interrompam, né, qualquer pergunta. E a intenção é essa, né? Bom, gente, de início, né, uma empresa ela é dividida, né, para fins contábeis nos seus ativos, passivos e no patrimônio líquido. No grupo que está aqui presente hoje, alguém é familiarizado já com esses termos, com a estrutura contábil financeiro de organizações? Eu já fiz cadeira de custos. A Tá. gente fazia os balanceamentos, né? Custos com Álvaro ou custos com... Não, eu fiz fora da PUC, em outra universidade. Aí talvez teve um pouquinho também, né, nessa disciplina. Mas beleza. Então, o que Eu representa... assim, conheço mais os termos, assim, do que assim, a aplicação dos conceitos. Assim, os termos eu sou familiarizado, mas assim, dentro desse ambiente, não muito. Tá, então beleza. Então, o que é o ativo e o que é o passivo, né? Então, dentro do ativo, a gente tem todos os recursos econômicos que a empresa utiliza, né? Então, tem tantos recursos financeiros que vão estar relacionados ao dinheiro em si, propriamente, e recursos não financeiros, como, por exemplo, estoques, todo imobilizado da empresa. Tudo isso, né, faz parte, então, de tudo que, né, do que a gente classifica como ativo. Então, quando a gente olha o ativo, o detalhamento do ativo, lá eu encontro tudo, né, que existe dentro daquela organização. E o passivo representa todas as obrigações. Então, para todos os ativos, ou eu tenho um passivo ou eu tenho um patrimônio, né? Ou seja, ou eu ainda estou pagando e é uma dívida, é uma obrigação que eu tenho com algum terceiro para ter o ativo comigo, ou já é um patrimônio, é da empresa, né? O ativo. Então, numa forma, né, bem gráfica aqui, sempre há um equilíbrio, né, entre ativo, passivo e patrimônio. Então, ativo tem que ser igual à soma dos passivos mais o patrimônio líquido, né? Então, botando numa balança, né, eu posso ter nos meus ativos imóveis, instalações, máquinas, investimentos, estoques, né, materiais. E no meu passivo eu vou ter fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos, obrigações com fornecedores, etc. Tá? E por fim, o patrimônio é então, né, o resíduo entre os ativos e o passivo. São as obrigações que a gente tem com os acionistas, com os sócios. Né? Então, é a aplicação dos recursos dos sócios na entidade, aumentado pelo lucro da empresa e decrescido pelo prejuízo no curso das atividades normais da entidade. Então, dentro do patrimônio, lá está, né, toda a origem dos recursos que já são da companhia. Né? Então, digamos que eu tenho uma sede, né, uma casa física, uma sede, uma estrutura, que é patrimônio dos acionistas. Isso quer dizer que se a empresa, né, resolve ser vendida, né, vamos terminar com ela hoje, essa sede ela pode ser, né, vendida como parte do patrimônio da empresa e monetizar os sócios. Caso essa empresa comece a apresentar prejuízo, vai à recuperação judicial, por exemplo. Todo patrimônio, né, é uma forma, é uma origem de recurso a cobrir, né, as dívidas da empresa. Se a empresa gera mais lucro, né, gera mais resultados, ela também aumenta o patrimônio, né, da companhia. Então, se a gente for desenhar numa balança, né, os ativos, que são os nossos bens todos, eles têm que estar em equilíbrio entre a soma de passivo e patrimônio líquido. Então, para todo ativo, eu tenho um passivo ou patrimônio. Né? Então, a gente costuma usar a expressão também que ativos são como eu aplico os meus recursos, passivo e patrimônio é a origem desses recursos. Passivo são onde eu encontro tudo que eu tenho na empresa, que é capital de terceiros, e patrimônio é onde eu encontro o que eu tenho na empresa e é capital próprio. Né?
A gente aqui, ao longo da disciplina, estudou o custo médio ponderado de capital, né? Aqui é uma origem de dado para a gente calcular, por exemplo, né, o custo médio ponderado de capital, onde eu tenho a composição, né, de capital de terceiros e capital próprio. O que são receitas e ganhos, né, pessoal? Receitas, então, é o aumento, né, do ativo da empresa por ofertar um produto, por ofertar um serviço, né? Então, no momento que eu vendo algo a um preço, eu faturo, né? E entra, então, uma receita no meu, né, como um ativo na minha companhia. Tá? Então, custos, né? Custos, despesas e perdas. Custos de produção são relacionados a todo o dispêndio, né, de dinheiro para realmente produzir de forma eficiente algum produto. Então, eu posso ter custo de matéria-prima, custo com profissionais, com encargos, com energia, com estrutura física. E despesas e perdas representam, então, o decréscimo nos benefícios econômicos durante um período, que reduz o patrimônio líquido. Por exemplo, custos de vendas, salários, depreciação, mas não são associados diretamente, né, à produção do produto ou do serviço. Perdas, né, é o item que se enquadra, então, como redução do patrimônio da empresa, né? E ele pode estar atrelado na ineficiência, à ociosidade, à ocorrência de alguma catástrofe, né? Então, eu tive uma perda de patrimônio. Um pequeno exemplo aqui para a gente entender como é que funciona esse equilíbrio aqui em números, né? Digamos que a empresa tem a seguinte situação, né? No período zero, ela tem 15 mil reais no banco, 5 mil em terrenos, né? Então, isso está no ativo dela. E em 30 dias, ela, né, teve também aqui uma entrada aqui de 500 reais de materiais. Então, no total, ela tem 15 mil em caixa, 500 reais em materiais, 5 mil num terreno. O que é passivo? Os 500 reais ela ainda está pagando, digamos que ela comprou a prazo, né, esses materiais com o fornecedor. 20 mil é capital dela, 15 mil que está no banco e 5 mil de um terreno que é patrimônio, né? Então, a soma do ativo tem que ser igual à soma de passivo mais patrimônio. Digamos que essa empresa, né, foi contratada para prestar um serviço de consultoria e recebeu 3 mil reais que foram depositados, né, na sua conta corrente. Então, entrou 3 mil reais, entrou um capital aqui, né, no patrimônio de 3 mil. Né? Então, sempre, né, que há um aumento ou um decréscimo de ativo, ele tem que ser justificado ou como uma obrigação ou como um patrimônio. Alguma pergunta até aqui, gente? Ô, Sora, aí o patrimônio líquido ele não é considerado passivo? Ou ele Não. a soma dele tem que ser igual, a soma dele com o passivo tem que ser igual ao ativo, mas ele não é um passivo, né? Não, o passivo é tudo que ainda não é meu, né? Eu tenho obrigação com alguém de pagar. Uhum. Bom, o que são as demonstrações contábeis? A gente vai fazer um compilado mesmo aqui na aula de hoje, assim, de vários conceitos fundamentais, assim. As demonstrações contábeis são como a empresa, né, apresenta os seus resultados e as suas informações para o governo, né? E dependendo da empresa que eu sou, né, eu tenho mais ou menos exigências, né, perante a legislação brasileira do que eu sou obrigado a reportar. Né? Quais são as mais usuais e que qualquer empresa possui? Um balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa seriam os mais frequentes. Tá? A gente vai ver aqui hoje exemplos de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Tá? Então, é bem importante entender um pouco a diferença. O balanço é o que vai mostrar essa estrutura de ativo, passivos, patrimônio. O DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, vai mostrar muito mais a fotografia da empresa. Né? Então, ele vai exibir as receitas e despesas incorridas em um determinado ano. E a de fluxo de caixa, né, que é outra bastante frequente, é a que demonstra, né, entrada e saída de dinheiro ao longo do ano. Então, movimentações apenas financeiras, né,
de entrada e saída de dinheiro. O que é obrigatório, né? E isso muda, né, dependendo do tamanho da empresa, mas para grandes empresas, né, a gente vai estar falando aqui do balanço patrimonial, DRE, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração de resultado abrangente, demonstração de fluxo de caixa. Para empresas de capital aberto, algumas outras, né, também são exigidas, né, de serem compartilhadas. E para empresas fechadas, né, é obrigado apenas para empresas com patrimônio líquido inferior, né, a 2 milhões, aqui, essa demonstração de todos esses demonstrativos. Quem é que precisa ser auditado? Né? Por que as empresas são auditadas e quem são elas? Né? Então, empresas que têm ativo maior ou igual a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões são obrigadas a divulgar os seus demonstrativos em pelo menos 2 jornais de livre circulação e se submeter à auditoria externa. E essa auditoria externa, ela tem que ser trocada, né, de 3 em 3 anos. E as empresas de capital aberto ainda também, né, devem publicar todos os seus demonstrativos no Diário Oficial. Tá? Então, Quem é que faz essa auditoria? Oi? Quem é que faz a auditoria? Sempre empresas, né, de auditoria com credibilidade para fazer auditoria no Brasil. Claro que grandes empresas acabam girando entre as Big Four. Quais são as maiores empresas de auditoria do mundo? São 4 as Big Four chamadas, que é Deloitte, KPMG, Price e Ernst Young. Né? São as principais empresas de auditoria do mundo. Mas, claro que existem muitas outras, né? Essas costumam, né, girar entre as grandes empresas e, claro, que o selo delas tem uma credibilidade forte. Né? Vale eu dizer que eu sou auditado pela Price. Né? Isso tem um peso de mercado e evita, né, outros problemas futuros. Tá? Bom, o balanço patrimonial, então, né, é o que contém essa composição de ativos, passivos e patrimônio. Então, como é que a gente pode dividir ainda dentro de ativo e passivo o período? Né? A gente pode ter ativos circulantes e não circulantes, passivos circulantes e não circulantes, sendo que tudo que é circulante está ocorrendo num período de até 12 meses, o que é não circulante é num período maior do que 12 meses. Tá? Então, dívidas, por exemplo, se eu vou pagar um fornecedor, né, se eu tenho dívidas de 36 meses, né, a serem pagas, eu vou ter parte que é circulante, os primeiros 12 meses, e os outros 24 são não circulante. Então, por exemplo, no ativo circulante, a gente pode incluir caixas e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de curto prazo, estoques, despesas antecipadas, impostos a recuperar. No ativo não circulante, pode ter aplicações financeiras de longo prazo, contas a receber no longo prazo de clientes, empréstimos, despesas antecipadas, impostos a recuperar, imobilizado, investimento, né? Tudo isso pode constar, né, nos ativos não circulantes. Notem que eu posso ter as mesmas classificações aqui de itens nos dois, o que muda é o período. Se vai acontecer em 12 ou mais meses. Né? Então, por exemplo, né, como geralmente aparece na estrutura de um ativo de uma empresa, que a gente está com o exemplo da Renner, e é um detalhamento, né, a razão que a gente chama aqui, eu tenho o total do ativo nos trimestres, aqui só de 2015, aqui eu vou ter o ativo circulante, eu tenho caixas e equivalentes de caixa, o valor, né, dos cada trimestre, contas a receber, aí as contas a receber se quebram em quantas? O número é super importante, elas se quebram em clientes, outras contas a receber. Então, 610 com 326 aqui, mais 194, 494, tem que somar os 804. Então, vocês estão entendendo que é uma conta dentro da outra aqui. Bom, derivativos, né? Desculpa. Outras contas a receber, que vai se quebrar em derivativo. Outras contas a receber que vai se quebrar em derivativos e outras contas a receber, sem especificar.
estoques, tributos a recuperar, tributos correntes a recuperar, despesas antecipadas. E o ativo não circulante, que aí tem todos esses itens aqui embaixo. Né? Então, eu tenho ativo realizável de longo prazo, contas a receber de longo prazo, tributos e por aí vai. Tá? Passivos, né? Também, da mesma forma, circulante e não circulante. O que é o circulante? São, né, dívidas aqui de curto prazo que são vencíveis, né, até o final do próximo exercício social. Então, pode incluir empréstimos e financiamentos, né, dívidas com fornecedores, obrigações com representantes, obrigações tributárias, salários, tudo isso, né, pode estar no circulante. E no não circulante é tudo que é de longo prazo, né? Então, empréstimos, obrigações tributárias. E somando, né, o total de passivo circulante e não circulante, temos o total de capital de terceiros, que permite avaliar, né, o nível de endividamento de uma empresa. Né? Quando a gente olha, se eu tenho um ativo total, né, de 1.500.000 de passivo, significa que o endividamento dessa empresa é de 50%. Tá? Isso não é um problema, tá, pessoal? Não leiam com esse olhar. Muitas vezes a forma como ela está estruturada. Né? Se a empresa está alavancada em empréstimo, em investidor, em dinheiro de investidores externos que entram como uma dívida aqui, eu tenho um endividamento alto, mas que faz parte do negócio. A forma como ele foi estruturado foi dessa forma. Né? Isso não necessariamente é ruim. Então, aqui a gente tem o mesmo exemplo da renda, né? A distribuição de passivos circulantes, não circulantes e o patrimônio. Né? Então, assim costuma, né, ser apresentado, né, um balanço patrimonial. Professora, só uma dúvida. A soma ali, no caso, entre o passivo e o patrimônio, elas têm que somar com... A soma delas tem que ser igual ao ativo, né? Sim. Mas aí a gente faz esse cálculo por trimestre ou pelo ano? Os dois? Sempre tem que bater, né? Se eu fizer o ativo... Cada trimestre tem que fechar com o próprio trimestre. Isso. Uhum. Sim, o ano fecha naturalmente, né? Eu queria saber se a soma total que teria que fechar só o trimestre. Não, sempre tem que fechar cada período com o seu correspondente, né? Sim. Se não fechar... Não fechar, que faltou alguma coisa. Mas não é sinal de prejuízo, por exemplo. Não tem como não fechar, né? Porque só se tu montou errado, né? Porque não tem como. Só se tu tem algo, né, que tu não tá declarando da forma correta, não tá categorizando da forma correta. Pensa que tudo que tu tem na tua empresa tem que estar justificado em algum lugar. Não pode ter uma cadeira que não tem uma justificativa. Então, ou ela é patrimônio ou ela é um passivo. Se ela não for, né, patrimonializada, se ela não for, né, devidamente apropriada à empresa, ela não vai aparecer nos ativos, nem no passivo, nem no patrimônio. Bom, o que é o patrimônio em si? Né? É a diferença do ativo passivo e mede os recursos próprios da empresa. Pode ser entendido, né, como a obrigação que a empresa tem perante os seus acionistas. Quais são os grupos que compõem, né, o patrimônio líquido da empresa? O capital social, que é o investimento dos sócios, as reservas de capital, então são os valores recebidos dos sócios que são jogados diretamente para o patrimônio, ajustes de avaliação patrimonial, então variações líquidas nos valores dos ativos e passivos mantidos pela empresa em decorrência de sua avaliação a preço de mercado, reservas de lucro, lucros gerados pela empresa e retidos por várias razões, ações de tesouraria, prejuízos acumulados. Então, geralmente se classificam nessas categorias aqui o que está, né, detalhado no patrimônio. O DRE, por sua vez, né, tem muito mais a finalidade de dizer se naquele exercício aquela empresa está gerando lucro ou prejuízo.
Então, basicamente, ele é uma fotografia de um período. O que a empresa ganhou, receitas, o que ela vendeu, né, da indústria, no comércio, se ela prestou algum serviço, tira as deduções, devoluções e abatimentos que aconteceram, impostos, e isso gera a receita líquida. A partir da receita líquida, a gente tira o custo do produto vendido e chega no lucro, receitas ou despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas, outras receitas operacionais que possam haver, e isso vai gerar o resultado antes de despesas e receitas financeiras, antes dos impostos aqui e juros. Tiro as despesas financeiras e receitas financeiras, ou seja, juros, tanto que eu estou pagando ou juros que eu estou recebendo por algum investimento, e isso vai gerar o nosso lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social. Tiro o imposto e finalmente chego no lucro líquido. Então, é o passo a passo, né, de deduções que são feitas para eu sair do meu faturamento bruto, né, e chegar no lucro líquido de um período. Então, aqui, por exemplo, né, eu tirei aqui da CLC Agrícola. Receitas e vendas, né, de bens e serviços, tem um total. Tiro, né, o custo do produto vendido, chego no resultado líquido. Desculpa, no resultado bruto. A partir do resultado bruto, despesas e receitas operacionais, despesas com vendas, despesas gerais, honorários, outras despesas, resultado de equivalência patrimonial, resultado antes, né? Desculpa. Resultado antes do resultado financeiro dos tributos, 37 mil no caso do primeiro trimestre, aqui, no terceiro trimestre. Tira-se as receitas e despesas financeiras, o resultado antes dos impostos, tira os impostos e vai chegar finalmente, né, no lucro ou prejuízo do período. Então, é a fotografia, né, que vai sendo feita do que entrou e o que saiu da empresa. Bom, a análise, né, de balanços encontra no seu ponto mais importante no cálculo de avaliação do significado dos quocientes relacionados principalmente a itens e grupos do balanço e da demonstração do resultado. Ou seja, né, a partir dessas demonstrações, o que faz elas serem, né, interessantes é usá-las para calcular uma série de indicadores e conduzir algumas análises para tirar alguma conclusão, se essa empresa está bem, está mal, está melhorando ou está piorando, né? Então, com o objetivo, né, de avaliar essa condição econômica e financeira e contábil da empresa, são usadas, né, alguns índices. Né? Os mais usuais aqui são índices financeiros, que envolvem as contas e grupos do balanço, os índices econômicos, que envolvem as contas do DRE, e econômico e financeiro, que envolve, né, balanço e DRE. Né? Então, a quinta econômica, inúmeras vezes a gente fez essa discussão sobre o conceito de economia, o que é econômico, um resultado econômico, o que é um resultado financeiro. E aí eu faço aqui um ponto de atenção, cuidado, né, com essa nomenclatura. Aqui a gente está usando ela de uma visão muito mais contábil, onde a gente está calculando índices financeiros que estão relacionados a essa estrutura financeira da empresa. E índices econômicos são índices do DRE, não necessariamente eles incorporam o custo de capital, eles não têm o mesmo significado que um retorno econômico que a gente vem utilizando aqui nessa disciplina. Bom, uma das análises, né, mais usuais que se faz em cima das demonstrações são as análises verticais e horizontais. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que considerar como um procedimento inicial, né, de avaliação de desempenho da empresa, fazer, né, esse tipo de avaliação. Antes de eu sair calculando os índices, é a primeira análise que é feita. Né? E como é que elas funcionam? Então, digamos que a gente tenha esse nosso aqui balanço de exemplo, tá? E aí todos os indicadores aqui da apostila, eu deixei no Moodle essa apostila para vocês completa, a gente vai ver só um pedaço dela, mas todos os indicadores estão usando ela como referência.
que significa, né, a análise vertical? Ela muito mais analisa a estrutura, né, verificada nos diversos elementos das demonstrações contábeis. No balanço patrimonial, ela toma como base o ativo, o total do ativo, o total do passivo, e no DRE, ela toma como base a receita líquida. E ela produz as mesmas interpretações trabalhando com bases nominais ou bases reais. Na análise horizontal, a gente está olhando uma tendência, não quero olhar de um período para o outro, eu melhorei, eu piorei. Então, essa, né, análise procura identificar uma tendência de crescimento ou retração das contas do ativo ou passivo. No DRE, essa análise procura identificar prioritariamente uma tendência de comportamento das receitas, custos e despesas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um DRE, né, e análise vertical. Então, eu tenho de receita líquida R$ 3.618. O custo de produto vendido, R$ 1.154, que representa 31,9%, ou 1.154 dividido por 3.618. E assim a gente vai. Qual é o resultado bruto? É 68% da receita líquida de venda. Qual é, finalmente, né, o resultado líquido? Ou seja, quanto que eu estou convertendo, quanto que eu estou conseguindo transformar em lucro líquido de todas as minhas receitas líquidas? 14,3%. Ou seja, 87% é consumido para cobrir custos e despesas. Então, o que eu faço com esse número? Bom, a gente tem que ter uma ideia, né, do que eu estou recebendo, né? O quanto realmente converte em resultado. Já a análise, né, horizontal, aqui, o que a gente tem? Né? Eu tenho no meu balanço aqui o ativo circulante, o ativo não circulante, ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio. Vou tomar eles como uma base 100, tá? Então, poderia ser lido como 110%, um aumento de 10% aqui. E o que está sendo feito, né? Isso aqui é em 2015 com 2016. De 2015 para 2016, quanto que aumentou o ativo circulante? 1.463 sobre 1.322 dá 110, ou 10,6%. Tá? O ativo não circulante foi de 642 para 652. Então, foi um aumento aqui de 1,5%. O passivo, né, foi de 968 para 1.067. Então, aumentou em 10%. O patrimônio foi de 679 para 698. Aumentou em 2,9%. Olhando isso, né, essa empresa, por exemplo, ela aumentou, né, os seus ativos e a grande maioria desses ativos foi aumentada em dívidas de curto prazo, onde está a maior aumento aqui, né, dos nossos passivos e do patrimônio. Ela cresceu pouco em patrimônio, né? São análises muito rápidas que a gente começa a fazer, né? Tem um asterisco aqui embaixo que é extremamente importante, né? Para a gente fazer análise horizontal, obrigatoriamente a gente tem que corrigir, né, os valores de um período para o outro com a inflação, né? Senão a gente não vai estar fazendo comparações que realmente retratam a realidade. Além, né, das análises horizontal e vertical, né, a gente tem indicadores macro aqui que são utilizados, né, para avaliar o desempenho das empresas a partir das demonstrações contábeis. E esses indicadores se quebram em indicadores de estrutura e endividamento, que avaliam, então, a estrutura das fontes passivas e de recursos de uma empresa, indicando quanto de recursos próprios de terceiros são utilizados para financiar os ativos, a liquidez, mede a capacidade de pagamento, a atividade, a mensuração de ciclos operacionais, desde a aquisição de insumos até o recebimento das vendas, e de rentabilidade, finalmente, avaliam os resultados de uma empresa em relação a alguns parâmetros que melhor revelam, né, as suas dimensões. Tá? Aqui no material, deixa eu até ver aqui, tem vários indicadores. Vou passar alguns principais de cada um deles. Deixa eu conseguir.
Então, vamos lá, né? Da estrutura, quais são... Esse aqui é um dos principais, que é a relação de capital de terceiros sobre o ativo, né? Então, indica qual é o percentual de obrigações, né, que a gente tem em relação... não separando, né, sobre o circulante ou não circulante. Eu quero o total de capital de terceiros, né, e sobre o total de ativo. Então, o total de passivo sobre o total de ativo. Se for igual a 0,6, por exemplo, né, significa que 60% dos ativos são financiados por dívidas. Qual é a participação de capital de terceiros? Né? Isso é uma outra leitura que eu estou querendo enxergar dentro do meu patrimônio, quanto, né, que eu tenho de dívida para cada real de patrimônio. Né? Então, indica quanto que a empresa tomou de capital de terceiros para cada 100 de capital próprio. Quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor significa que menos dívida ela faz para cada real que ela tem. Né? Imobilização de recursos, né? O quanto, né, ela tem no ativo não circulante, de dívidas de longo prazo, em relação à soma do passivo não circulante mais patrimônio. Então, indica quanto que a empresa aplicou no ativo permanente para cada 100 de patrimônio. Também, quanto menor, melhor. E aqui no material, para vocês irem acompanhando, e aí eu sugiro que vocês peguem e façam depois, né, pegando aquele balanço de exemplo, que está aqui no slide 27, a gente pode calcular, né, os indicadores que vão sendo apresentados. Tá? Bom. Vou passar aqui. Cadê? Os de liquidez estão aqui. Bom, os indicadores de liquidez e os de rentabilidade são os mais, né, utilizados. O que é a liquidez geral, gente? É a nossa capacidade de pagar dívida, independente do curto, ou de ser de curto ou de longo prazo. Né? Então, se eu somar meu ativo circulante mais o realizável de longo prazo, ou seja, ativo não circulante, e dividir pelo total de passivos, circulante e não circulante, indica quanto, né, que a empresa possui no ativo circulante realizável de longo prazo para cada um de dívida. Quanto maior, melhor. Né? Retrata bastante a saúde financeira no curto e no longo prazo da empresa. O que é o índice de liquidez corrente? Né? A gente começa a descer a liquidez para períodos menores. Né? A corrente, eu quero avaliar qual é a minha capacidade de liquidez nesses 12 meses. Né? Então, tem a ver com ativo circulante e passivo circulante. E está relacionada a essa capacidade de pagamento de dívida, mas no curto prazo. A liquidez seca é quanto que eu tenho de dinheiro. Né? Se eu pegar o ativo circulante, tirar o estoque, porque o estoque, afinal, não é dinheiro hoje, e dividir pelo passivo circulante, quanto, né, que eu tenho, qual é a minha capacidade de pagamento de dívidas no curto prazo, sem depender de vendas. Tá? E a imediata é, se eu pegar o disponível, ou seja, pegar o ativo circulante, tirar, né, e tirar tudo que não é dinheiro propriamente dito, ou seja, pegar só o que eu tenho disponível em caixa e aplicações financeiras e dividir pelo passivo circulante, isso sim mostra, né, quanto que a empresa tem de capacidade de pagamento imediata, né, de dívidas. Tá? Os indicadores, né, de atividade. Esses aqui, menos utilizados, mais relacionados também, alguns deles, bastante à gestão da operação. Né? Alguns deles até se vê nas disciplinas de gestão de estoques e gestão de materiais. E um primeiro deles aqui é um desse tipo, né? Que é o prazo médio de renovação de estoques. Né? Então, quanto que eu tenho de estoque em média, vezes 360 dias do ano, dividido pelo custo do produto vendido. Tá? Então, indica o número de dias em média no qual se efetua a renovação de estoques. Ou seja, a cada 30 dias eu renovo estoque, né, da minha
produção. Em outras palavras, é o número de dias de estoque, que é o que a gente acaba usando lá em PCP com Lemos, né? O inverso dele vai ser o giro de estoque, também um indicador que a gente utiliza bastante lá em PCP. Professor, a fórmula não a última, a penúltima, ela é... Isso aí é dinheiro dividido por dinheiro, né? Isso, é dinheiro, Tá. né, estoques médios em dinheiro, vezes 360 dias, dividido pelo dinheiro do custo do produto vendido. Para mim não faz sentido isso terminar em dias, né? Ah, é que são 360 dias, né? O estoque é o valor total. É que está transformado Sim. em dinheiro aqui, porque são 360 dias, né? Sim, não, quanto a essa parte de formas, tudo bem, mas é que se pegar o estoque médio seria o quanto tu tem de valor parado, né? Uhum. E o custo de venda tu não tem a questão do tempo nesses dois, mas tudo bem. Não, eu te entendi. Eu estou pensando em como é que eu posso explicar. Deixa eu ver se eu pego o Excel lá no mudo. Eu acho que eu deixei no mudo. O custo de produto vendido tu tem ali, tá? Mas... Cadê? Ah, não está disponível. Tá aqui, ó. Só para exemplificar, tá lá no balanço, que informação que a gente vai ter, né? A gente vai ter os 89 mil, o valor de estoque, né? Que no caso aqui é 89 mil e 53 mil. Estou fazendo uma média deles e dividindo aqui pelo custo das vendas, né? E isso está sendo multiplicado pelos 360 dias. Tá? Então, se eu não multiplicar, se eu fizer só uma relação deles, eu tenho o quê? Bom, que eu tenho de estoque 0,3 para o total de venda. Tá? Agora, se eu multiplicar isso por 360 dias, a cada 108 dias, né, eu tenho que estar renovando os meus estoques para essa conta fechar. Sim, no caso, ali o 0,3 seria pro tudo que eu vendo me sobra 0,3. Não te sobra. Pensar assim. Pensa que se eu sou uma empresa lean, né, eu quero que esse indicador aqui seja 0, né? Sim, claro. Tá. Mas então, seria seria um valor, seria o 0,3 é o que eu não gostaria de ter. Isso. Se eu sou Ford, eu gosto dele. Tá? Então depende, isso é uma coisa bem importante, assim, que esses indicadores de estoque, os livros de contabilidade tendem a dizer, quanto menor, melhor. E mas depende a do caso, da engenharia de produção depende qual é o teu business. O que tu quer, né? Se tu produz para estoque, talvez, né, sim, tu precise, né, de bastante estoque em campo, isso faz parte do modelo de negócio, né? Mas claro que tu vai ter um imobilizado alto, né? Tá, depois eu vejo. Bom, e os indicadores, né, mais
importantes aqui utilizados são os indicadores, né, de rentabilidade aqui. O primeiro deles, giro do ativo, né, que é a receita líquida sobre o ativo total. Então, indica o número de vezes que as vendas representam, né, em relação ao ativo total da empresa. A margem líquida, talvez o mais disseminado, lucro líquido sobre receita líquida, barbada, então indica, né, o ganho líquido em percentual sobre as vendas líquidas. A ROA, né, então o retorno sobre o ativo, lucro líquido sobre o total, né, do ativo médio. Então, também indica quanto a empresa obtém de lucro para cada 100 de investimento em ativo total na empresa. E, finalmente, retorno sobre o patrimônio líquido, que é o lucro líquido sobre a média do patrimônio. Esse aqui é um que a gente pode utilizar, por exemplo, para calcular custo de capital, né? Qual é o custo do capital próprio, que é uma informação que a gente utiliza para calcular a nossa taxa mínima de atratividade. O custo do capital próprio, né, pode ser calculado dividindo o lucro líquido, né, sobre a média do patrimônio. Teve uns exercícios que a gente fez que dava o custo como RPL mesmo. Sim, alguns eu coloquei lá no VOE, eu acho, né? Uhum. E um outro indicador muito usado, né, para avaliar empresas, bastante, né, falado também, é o EBIT ou LAGIR, né? É o lucro antes de juros e impostos. Tá? Então, é um indicador muito utilizado para comparar empresas no mercado financeiro. E ele representa o resultado operacional, né? Então, ele não inclui o resultado financeiro, os dividendos ou juros sobre capital próprio, mas ele demonstra o quanto aquela empresa está gerando de resultado com a sua operação, né? Sem botar ainda a questão de quanto que ela ganha pelos investimentos que ela tem e impostos que ela paga, né? Então, seria parar aqui, né? Antes de receitas financeiras, despesas financeiras, eu vou ter o EBIT, né? Então, ele representa o meu resultado operacional, né? A partir do meu lucro bruto, eu tiro as receitas de despesas operacionais, é o EBIT, né? E ali eu encontro, então, o resultado operacional da empresa. Tá? Eu posso, né, fazer ainda um passo a mais, que é calcular o EBITDA. Então, o que é o EBITDA? É o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? Então, descontar ainda a depreciação e amortização de eventuais dívidas que eu estou, né, financiamentos que tenho. E aí sim, né, eu realmente tenho o resultado operacional mais limpo que eu posso ter, né? Porque eu tiro depreciações e amortização. Estou realmente vendo, bom, tudo que eu estou vendendo, tiro custo, tiro despesa, o que sobra, né? Acho que eu tenho um exemplo aqui. Tá. Então, eu tenho lucro líquido, participação dos acionistas, tributo sobre o lucro, resultado financeiro, EBIT. Tiro a depreciação e amortização, EBITDA, né? Então, essa seria a nossa conta aqui do exemplo do EBITDA. Tá? Aqui no final, pessoal, tem uma sugestão de exercício, né, que é exatamente o que eu estou abrindo aqui no Excel, né? Que para quem, né, eu realmente sugiro assim para quem está aí, né, trabalhando com a área financeira das empresas, gosta da área econômica financeira, tira aí 1 hora do dia, né, para se divertir um pouco tentando calcular os indicadores. Eu vou deixar, já está lá no Moodle, acabei de liberar lá esse gabarito. Mas para realmente exercitar, né, e entendendo, bem como eu fiz aqui com quem estava me perguntando, agora não sei exatamente quem era, mas só a gente realmente, né, tentando e calculando e pensando sobre esses números que a gente vai entendendo também o que eles significam. Tá? Então... Essa planilha aí tá no Moodle, certo? Tá, eu acabei de liberar, eu não tinha visto que isso aqui estava escondido. Avaliação de empresas. Tá. A apostila completinha, que eu pulei vários slides, queria fazer um panorama geral. Esse Excel,
e o balanço de referência dos exemplos do polígrafo, tá? Que é todos os indicadores que estão calculados ali na apostila usam esse balanço. Uhum. E é isso que temos, pessoal. Agora sobrou. Eu queria que sobrasse um tempo para os avisos. Nós estamos entre poucos aqui, mas... Onde é que estão vocês? Calma aí. Parar de compartilhar. A gente tem semana que vem o nosso trabalho de avaliação, né? O 2 da disciplina, e depois temos a apresentação do trabalho, né? Então, chegamos ao final, né, do semestre. Depois disso, temos só G2 para, eventualmente, quem precisar. Vocês têm alguma pergunta, gente, da aula, do trabalho de avaliação, do trabalho final? Tem uma aqui que eu já vou lendo enquanto isso. Ô, Bárbara, tu chegou a... Eu não sei se foi a Bárbara que te mandou, sabe? Eu tô Eu lendo. mesma. Tá. Tá, calma aí. Com a rentabilidade mensal do Ibov 11, por ser ação tem bastante variação. Se eu quiser mostrar um valor médio, é errado fazer uma média simples, ou devo aplicar em alguma forma, considerando que a gente vai fazer... O ideal é pegar, pode ser de 5 anos, tá? Mas pegar uma base maior para fazer a média, sim. Tá? E aplicar daí essa média de uma base histórica maior para os 20 que vocês estão analisando. Mas daí dá para ser só dividir pelo total de meses que eu tô pegando, por exemplo? Que nem eu botei ali? Ah, tá. Uma média assim. Ah, tá, daí eu pego... Tá. Tá, beleza. Daí, senhora, eu não sei, eu tô pensando em fazer o cálculo, tipo, os valores bem em cima das taxas reais, como eu achei na série, né? Mas daí essa média eu posso colocar só a título de comparação, né? A rentabilidade. Uhum. Tá. Fica bem. E o último assunto aqui, que ninguém tem perguntas, tem uma empresa da área financeira, uma startup, mas da área financeira, que está buscando aí, né, algum pessoal da engenharia de produção para trabalhar com processos realmente, desenho de processos internos e controles, realmente mais voltado assim para compliance, uma startup que trabalha com viabiliza que empresas estrangeiras recebam, né, e façam pagamentos do Brasil, assim, uma empresa que está crescendo bastante. E me pediu na indicação aí de pessoas interessadas da engenharia que gostem aí do mercado financeiro também. Então, se vocês tiverem interesse, né, quiserem aí me mandar currículo, eu vou estar em contato com eles para tentar encontrar aí um perfil, né, que se encaixe na oportunidade. É aqui em Porto Alegre a empresa. Legal. Muito bom. Mas é bem bacana, bem bacana. Estão crescendo bastante, sim. Então tá, gente. Então agradeço aí a atenção de todos ao longo do semestre, né? Fechamos aí mais um semestre distantes. Hoje eu estava nessa história tentando pensar nos alunos. Eu disse, nossa, como tá difícil pensar nos alunos sem ver os alunos. A gente perde a questão visual, assim, de estar próximo de todo mundo. Espero que semestre que vem... Tem alguma projeção para o próximo semestre? Eu não sei, no formal não, mas, né, a gente olha para o lado, tá todo mundo indo para o colégio, as coisas estão... Eu acho, né, que espero... Tem bastante tempo ainda, né? Que em março a gente possa ter aula, né? Esse é o meu maior desejo. Tomara que sem máscara. Sem máscara, eu acho que a máscara é uma coisa que veio para a vida, né, pro resto da vida, mas enfim, estar na sala de aula, no quadro, com perto, assim, nossa, isso faz muita diferença. Né? Então, espero que semestre que vem possa ser diferente. Mas, enfim, espero que tenham curtido a engenharia econômica. A gente ainda provavelmente vai se cruzar nos próximos, né, nos trabalhos aqui, mas hoje era a última aula de expositiva, né, aqui com vocês. Então, agradeço mesmo
a dedicação. Vocês são um grupo aí que desde o início do semestre está comigo. Dos 50 sobramos 6. Mas, né? Que bom que sobraram Mas 6. não foi só a tua. Não, todas mas semestre passado foi assim também, as outras cadeiras. e tem muita gente, tem bastante gente até que assiste, me surpreende até o número de visualizações no YouTube. É isso que eu ia dizer, que eu acho que a questão da aula foi gravada afasta o pessoal, né, um pouco da... Afasta, acho que sim, porque realmente quando começaram, ninguém vai olhar, e eu olho lá os vídeos, tem tipo 50 visualizações, 60, então, ou alguém olha muito. Youtuber famoso. Olha. Começar a monetizar os vídeos. Pois é. Eu já tô recebendo e-mails do YouTube. Professora, semana que vem o trabalho, como é que vai ser? Vai ser o mesmo esquema do último, assim? Tu vai liberar ali perto do início da aula? Vou liberar e devo deixar aí umas 48 horas, ou até sábado, pegando sábado, que o pessoal às vezes até sábado, final do dia, devo deixar para entregarem. Tá? Então tá, pessoal. Valeu. É uma boa. Oi? Não, se puder deixar até sábado, eu agradeceria. Não, eu vou deixar, assim, porque já me incomodei na outra vez. Eu vou deixar até sábado e evitar os problemas aí com o pessoal e seus horários de trabalho diferentes. Tá? Então tá, gente. Obrigada. Boa noite aí para todo mundo. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, Sora. Até mais. Tchau.